Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 20 de março do ano de 2018, e o nosso tema hoje é Estudo de caso, o enforcado endurecido. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/voz espiritualista e curta a nossa página no Facebook, facebook.com/voz espiritualista. Muito bem, como eu comecei a contar caso, desde ontem, eu decidi que o resto dessa semana e a semana seguinte eu vou trazer só casos. E como eu comecei por um caso assim meio pesado, ontem, eu decidi que esse resto de semana eu só vou contar caso pesado. E semana que vem eu trago os casos leves. Mas são casos que têm realmente algo a nos ensinar, né? Bom, talvez alguém que seja mais antigo no canal já tenha ouvido eu falar alguma coisa a este respeito, já que eu já mencionei esse caso que eu vou narrar hoje para vocês. Mas quem chegou depois, talvez não conheça. Bom, me foi contado o seguinte pela entidade Preto Velho Pai Espriano, que alguns anos atrás ele estava conversando com uma outra entidade sobre os problemas do suicídio e o quanto o suicídio traz de sofrimento tanto para aquele que o pratica quanto para a família que fica. Conversa vai, conversa vem, as entidades decidiram visitar uma região umbralina chamada Vale dos Suicidas. Se você não conhece, nunca ouviu falar, procura o livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, que você vai ver que o trem lá é meio esquisito. Bom, chegando nessa região, eles foram para uma micro-região, dentro dessa macro-região do vale, onde a paisagem era diferente. Era uma paisagem escurecida, a vida parecia muito escassa, vegetação raríssima, mas havia muitas e muitas árvores. Essas árvores, porém, não tinham folhas, elas eram secas, retorcidas, de aspecto grotesco. E em várias dessas árvores haviam pessoas dependuradas pelo pescoço, pessoas que haviam se enforcado na terra, como se ali houvesse uma representação espiritual do ato que eles cometeram aqui se enforcando em alguma árvore. Pois bem, numa dessas árvores próximas das entidades, eles viram um homem pendurado pelo pescoço, mas que parecia literalmente morto, embora estivesse no mundo espiritual. Ele estava com o olhar perdido no horizonte, não respirava, não tinha movimentos. Apenas balançava com o soprar do vento para um lado e para o outro. A outra entidade que estava acompanhando o Pai Cipriano é uma preta velha, muito amorosa, muito amiga, e que, diante de um quadro de sofrimento daquele, se inclinou imediatamente sobre o espírito, tirando ele daquela forca. Assim que ele foi colocado ao chão, ele começou a exibir sinais de vida. Ele começou a mover os olhos, a respirar, a mover o corpo, e aí ele entrou numa crise de tosse, dificuldade de respiração, e dá para a gente imaginar mais ou menos como deve ter sido. A entidade novamente se inclinou sobre ele e deu um passe na região da sua garganta com muita vitalidade, e isso proporcionou um certo alívio dos sintomas que ele estava sentindo. Neste momento, aquele olhar perdido no horizonte recupera o brilho. A entidade se levanta, olha para a preta velha e diz: "Por que você fez isso?" E ela respondeu: "Eu pensei que você queria ajuda." E ele disse: "Eu não quero a sua ajuda. Eu não quero a ajuda de ninguém. Eu estou bem onde eu estou. Minha vida na terra foi só desgosto. Família, trabalho, nada prestou. O meu maior prazer nesse mundo é me enforcar." E as entidades ficaram atônitas, com essa fala da entidade. E neste momento ele recobra aquele aspecto cadavérico, no seu corpo espiritual, uma certa palidez. Os olhos perdem a vivacidade e ele então começa a andar de costas, como se fosse um filme sendo rebobinado, como se ele estivesse fazendo o caminho inverso do que ele havia feito. Então ele sobe pela árvore, amarra novamente a corda, passa no pescoço e pula de novo.
como se repetisse o ato, permanecendo ali enforcado pela corda que ele próprio amarrou. As entidades não puderam fazer muito senão lamentar por ele. E quando eu soube dessa história, eu fiquei muito impressionado, né? Porque eu fico sempre imaginando, né? Quão ruim deve ter sido a vida de um camarada, que provas duras ele deve ter passado e que espírito rebelde é esse, a ponto de achar que um sofrimento tal qual ele estava vivendo lá no Vale dos Suicidas ainda era mais compensador do que não estar naquela situação. Então, quando o Preto Velho me contou essa história, isso mexeu muito comigo e eu fiquei refletindo bastante sobre essa situação. E antes de eu dar prosseguimento, eu quero trazer uma outra historinha, só que não tem nada a ver com espiritual, ela é da Terra mesmo, mas eu acho que ela vai dar uma boa ilustração para o que eu quero dizer. Bom, a história foi a seguinte: uma colega na faculdade, certo dia, entrou na sala de aula cuspindo marimbondo, dizendo que não ajudava mais ninguém, que a partir daquele momento ela seria egoísta, individualista e ela não ia querer saber de mais nada. E todo mundo falou, mas o que aconteceu, né? Por que essa revolta? Aí ela explicou o seguinte, que ela estava num ponto de ônibus onde havia um cadeirante. E esse cadeirante estava fazendo um grande esforço para subir no ônibus. E dá pra gente imaginar, né? O tanto que deve ser difícil. Ela vendo aquela situação, aproximou-se do rapaz, pôs a mão na cadeira e foi tentar ajudar para que a cadeira entrasse dentro do ônibus. Quando ela fez isso, o rapaz deu um tapa na mão dela e falou assim: tira a mão da minha cadeira, eu não te pedi ajuda. E ela ficou mortalmente ferida com essa resposta do rapaz e aí perdeu a fé na humanidade. Quando ela contou isso na sala, a professora, com muita sabedoria, falou uma coisa para ela que eu nunca esqueci. Falou: olha, mas para a gente ajudar as pessoas, a gente tem que pedir. A gente tem que saber se elas querem ajuda. A gente não pode sair metendo a mão para tentar resolver os problemas dos outros se eles não permitirem que a gente faça isso por eles. E eu nunca esqueci disso, né? Porque eu vejo tanta gente sofrendo na vida por pegar as cruzes alheias e colocar no próprio lombo, sendo que não deveriam fazer isso, já que o processo de ajuda, de auxílio, de fraternidade pressupõe compartilhar a dor, buscar uma solução, oferecer uma mão amiga, um ombro amigo, mas não pegar o problema do outro para resolver, porque senão o outro não aprende, não é? Então vamos voltar para o caso. Quando eu imagino uma pessoa que se enforca na terra, o que é terrível, eu já recebi vários espíritos que se enforcaram, né, na desobsessão, não é agradável, e eu tento imaginar, né, o estado de sofrimento que essa alma estava no além. E o quanto era difícil para ele sair daquela situação. E aí a gente entende por que Deus permite a existência dessas regiões espirituais. Porque muita gente que está começando a estudar espiritualidade não entende, acha que Deus está sendo injusto em permitir que um espírito permaneça assim. Mas olha só esse caso, as entidades foram socorrê-lo, tentaram tirar de lá e ele próprio voltou. O estado mental que o dominava fazia com que ele ali permanecesse por pura questão de afinidade. Ele não tinha capacidade de fazer outra coisa que não aquilo que ele estava fazendo. Quando a gente mergulha nisso e procura aplicar em nossa vida e nas pessoas que estão próximas, eu acho que a sensação que vem é uma sensação libertadora. As entidades sempre falam assim para mim: filho, você já imaginou se cada consulente que viesse aqui contar a sua história, eu pegasse o problema da pessoa para resolver? Você acha que eu ia dar conta? Não, eu não ia, porque eu ia ficar com tanto problema nas costas que eu não ia dar conta de sair do lugar. Então o meu papel aqui é ajudar, é aconselhar, é apontar um caminho, é muitas vezes ajudar, é passar uma boa energia. Agora, quem deve resolver o problema é a própria pessoa que o criou. Essas paisagens de sofrimento no mundo espiritual não são eternas, elas não são o inferno, elas são transitórias. O espírito permanecerá lá enquanto ainda for rebelde. O dia que ele cansar de ser assim, o dia que ele quiser ser diferente, então ele será. E nesse dia ele receberá o auxílio espiritual e sairá dessa condição.
caminhando para uma nova etapa evolutiva, a qual todos nós estamos sujeitos. Então, o que eu acho de mais interessante nessa história é realmente entender que os sofrimentos que aparecem na vida, eles não são casuais, eles não são à toa, eles não são de graça, e que o sofrimento é também uma escola. E que todos nós que de alguma forma nos dispomos, muito embora as nossas imperfeições, fazer algo em favor do próximo, nós temos que compreender que o sofrimento também é uma escola. Nosso papel no mundo não é acabar com o sofrimento, mas fazer com que ele tenha utilidade, que ele tenha sido capaz de ensinar, porque senão nós estaremos violando as leis divinas, rasgando as leis divinas, contrariando as leis divinas. Esse não é o nosso papel. Então, toda vez que alguém nos pedir ajuda, nós temos o dever moral de ajudar, não de pegar o problema da pessoa para resolver. E se nos depararmos com uma pessoa que está em sofrimento, nós temos que entender que aquele sofrimento é a escola que ela própria escolheu para o seu aperfeiçoamento espiritual e respeitá-la, não invadindo o seu espaço, a não ser que ela nos peça. Do contrário, estaremos cometendo uma violência. E não é isso que Deus espera de nós. Vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.